Olá, galerinha! Como vocês estão? Trabalhando bastante para comprar uma placa de vídeo nova, uma famosa RTX 5060 pelos seus 2500, sei lá quanto tá o preço, vai que pegar na promoção, mas o que importa? Recentemente tive uma notícia, o criador de Doom falando, se o software fosse otimizado, o hardware antigo ainda iria dar conta do recado. Pois bem, porque eu pensei bastante acerca desse dito dele, que faz muito sentido. Faz todo sentido, na verdade. Voltando um pouco para o contexto aqui da matéria, basicamente ele questiona se sumisse a fabricação de softwares, como é que iria ser? E ainda indaga, bem, é notável que ele é o criador do Doom, um jogo que roda tem uma torradeira. E hoje em dia, vamos pensar, sei lá, o jogo do Kong. E rodaria numa torradeira, pelo menos daqui 50 anos? Não se sabe, vai que tipo de torradeiras terão no futuro. Mas enfim, a questão é, uma coisa que eu andei pensando é a seguinte. Um computador de 2000 simplesmente não funciona de jeito nenhum hoje em 2025. Justamente porque o software não acompanhou, o software foi muito além, o software ficou muito mais pesado, muito mais exigente. Mas aí você pensa, e aquele Fusca azul velho do caramba dos anos 70? Não rodaria? Não daria para fazer a sua função normal? Apesar que um Fusca também é meio avacalhado, mas pensa um carrinho dos anos 2000, 2004, daria para funcionar. Mas por que um computador dessa época jamais funcionaria hoje em dia? É isso que me deu vários pensamentos. Também os pensamentos de várias, sabe, os lançamentos atuais, nem sendo muitos bons, sendo cada vez mais caros, cada vez mais decepcionantes. Imaginando, por exemplo, a própria RX 5060, que tem apenas 8 GB, e estão falando já que os jogos futuros, os que estão vindo, vão requerer mais que 8 GB de memória RAM na placa de vídeo. Que no computador em si, a memória RAM já está precisando de uns 16 GB. Se você tem um PC ainda mais potente, que quer rodar as coisas no 4K, o Insane Tela Definition, você precisa de 32 GB de RAM. E por que isso foi acontecer? Por que precisa disso? Eu fiz umas pesquisas. Basicamente, eu pesquisei aqui sobre a questão de hardwares que temos. E essas são as estatísticas da Steam. Está aberto para... basicamente, para quem quiser ver, né? Pois bem, a placa de vídeo mais famosa, pelas estatísticas aqui, pelo menos que mais pessoas têm, a RTX 3060. Apesar que me chamou a atenção que é apenas 4%. Se for juntar aqui, vemos que a 3060 é uma placa de entrada. A 4060 de laptop também é uma placa de entrada. Apesar de ter preços que superam o salário mínimo, o que chega a ser bizarro. Chega a ser algo... Mano, como assim? Que merda é essa? Aqui também, até uma placa que já é pra ficar muito antiga, defasada, que é a GTX 1650. 3% do público usa, que chega quase ao uso da 3060, que é a placa mais usada do mundo. Tem até as TIs que já passam um pouco da placa de entrada, mas ainda está na entrada. 3060, que já é uma placa mediana. Vamos ver uma placa de maior uso, high-end. 3080. É uma placa já de 2020, já que deu tempo de muitas pessoas obterem. Tá com 1,68%. Então, é possível de se dizer que a grande maioria esmagadora usa as placas de entrada. Elas não têm condição e talvez nem necessidade real para ter que
e aumentando, escalonando cada vez mais os hardwares deles. Também é algo que eu vou pegar no pé, igual eu já mencionei, a questão dos 8 GB de RAM, que é o padrão hoje em dia, é o que estão falando, que não vai mais dar conta. Mas vemos que muita gente ainda usa 6 GB, muita gente ainda usa 7 GB, perdão, 7% da galera ainda usa 4 GB. Além de estarem presos até nos 2 ou 15 MB de memória RAM para placas de vídeos, lembrando desse detalhe. E aí se pensa, bem, as produtoras de jogos, eles têm que abranger esse público todo, né? Mas porque parece que o mercado não está indo nesse detalhe? Porque o mercado basicamente está querendo atropelar, estão querendo que a gente se adapte, mesmo que isso custe o olho da cara. Uma coisa que eu tenho em mente, que é de conhecimento padrão inclusive, é que o Cyberpunk 2077, um baita jogo famoso, é um baita jogo pesado também. Mas o que eu não sabia é que atualizaram, meu Deus, tá falando do eu certo, meu Deus, a manimula. Mas enfim, os requisitos foram atualizados para mais pesados ainda. Eu até fiquei surpresa vendo isso. Tá que eles querem adicionar uma DLC paga, apesar que nem todo mundo vai querer a DLC, né? Nem todo mundo vai querer ter que ter um hardware melhor só por causa de uma DLC se eles têm um jogo base. Mas é isso que eles fizeram e dane-se. Achou ruim? Chora! Porque eles não vão parar. Os requisitos mínimos para uma resolução 1080p, que inclusive quero falar sobre essas resoluções. Inclusive para rodar em 30 FPS. Mas ok. Precisa de um processador de 1.7, que eu até acho beleza. É bem antigo já esses processadores. É fácil ter um processador melhor. A placa de vídeo uma GTX 1060 de 6 GB, ok. Uma RX 580 de 8 GB, ok, é a placa de vídeo do povo mesmo. No entanto, se você quiser algo um pouquinho melhor, uma recomendação já alta, você precisa de um Ryzen 7 de 7800X 3D, de um i7 de 12ª geração, uma RTX 2060 Super. Bem, nem preciso falar aqui do Ultra, né? Os famosos 4K, que tem que ter o i9, que é o topo de linha, a RTX 3080, que custa absurdos. Basicamente é algo que parece que, ao meu ver, não é o que parece você está querendo abranger todo o seu, sabe, todo o público gamer. Que eu acho que não seja possível o Joãozinho, que tem 10 anos, ter condições para comprar um computador desse padrão aqui, desse pique. E eu fico pensando, por que a gente precisa ter que ter uma potência tão grande para se divertir? Por exemplo, o requisito do Counter-Strike 2, você pode ter um i5 de 7ª geração, você pode ter 8 GB de memória RAM do computador mesmo, que é algo baratinho, a GPU de 1 GB ou mais, coisa que também já é algo, qualquer placa de vídeo se arranja. Só armazenamento que eu acho algo bem... por que precisam de tanta memória assim guardada? Sabe, você já joga os seus jogos, você se diverte com a galera. Por que você precisa tanto de insane gráficos? Por que você precisa tanto de uma tela 2K para 4K também, para ficar um pouquinho mais bonita, só para ter uma visualização melhor? Mas eu quero assistir um filme. Ok, mas para assistir um filme você não precisa de uma placa de vídeo absurda dessas. Mas para os jogos estão exigindo. Parece algo que, sinceramente, é fora de lógica.
Eu ainda vou falar mais, que aqui no Counter-Strike também até critico essa quantidade de memória gasta. Por exemplo, aqui no Spore, um jogo beleza, um jogo antigo. Eu jogava lá em 2010. Mas mesmo assim, a memória RAM era só de 500 megabytes gasta. E a memória RAM do computador, não a memória RAM de uma placa de vídeo que era só 128 megabytes. Como de precisar de 128 megabytes de memória RAM em uma placa de vídeo? Fomos para 8 gigabytes de memória RAM e nem parece estar sendo suficiente mais. Porque isso aqui já não está sendo suficiente para absolutamente tudo, para os jogos tops? Se aquele carrinho de 2004 dá conta até hoje de transportar você da sua casa para o seu trabalho, por que a placa de vídeo não vai dar conta? É isso que muitos prezam sobre a obsolescência programada. E beleza, eu até compreendo que sim, a gente precisa realmente de ter evoluções no hardware, ter certas evoluções para termos novos conteúdos. Mas por que a grande mídia sempre preza como os principais, ser sempre os mais pesados, mais potentes? Se você não está tendo os gráficos de ponta extremos, você está sendo deixado para trás. É isso que fica muito na dúvida. Por que isso está acontecendo? Se não for nada além de consumismo desenfreado provocado para as empresas ganharem dinheiro. E dane-se tudo, dane-se o bolso do consumidor, dane-se o ecossistema, o ambiente. Porque para gerar essas placas de vídeos em massa, gasta um desgaste muito grande dos nossos recursos naturais. Inclusive, um dos motivos das placas de vídeos aumentando de preço é a escassez de recursos. Escassez de tanto terem produzido, de tanto ter ficado obsoleto tantos recursos, porque, bem, precisa vender mais, né? Afinal, o que importa para a empresa é fazer dinheiro, não o bem-estar da sociedade. E por isso foi muito papo de comunista, mas infelizmente é uma crítica real. Uma coisa que eu fico colocando em consideração é cadê o escalonamento sem ser de gráfico? Por que não focam na jogabilidade? Por que não focam, sabe, em mecânicas novas e que não requiram recursos insanos? Como por exemplo, o Final Fantasyzinho da massa. O negócio era isso aqui, mas recentemente está assim. Não é pesado para nenhum tipo de hardware das épocas atuais, claro. Mas decidiram evoluir o jogo mais na questão de deixar menos travado, que sinceramente, esse Final Fantasy aqui de Nintendinho, ou pedra de se jogar. Se você não zera o jogo, não é porque você perdeu porque o jogo é muito difícil. É porque o jogo te derrubou no tédio. Mas enfim. Uma coisa que também podemos levantar, não dá pra fazer mais jogo bom hoje em dia que seja sem os gráficos insanos da atualidade. Pois bem, um dos selecionados, sabe, um dos escolhidos, indicados para serem o jogo do ano, foi Balatro. Basicamente, um jogo assim. Cadê os gráficos insanos? Não tem nada disso. Os requisitos positivos aqui embaixo. 1 i3, 1 GB de RAM, de novo do computador, não da placa de vídeo, e só 150 MB de espaço. Basicamente, esse é o jogo que dá pra rodar numa torradeira, dependendo. Não o Kong da vida, ou Elden Ring. E fazendo um questionamento sério, se Elden Ring ou o jogo do Kong fossem lançados com o gráfico do Play 2, eles iriam ter o fator de diversão reduzidos? Se na época eles tivessem a mesma mecânica, fossem lançados na época do Play 2 com o gráfico do Play 2, eles não iriam ser jogos tão bons na época? Inclusive até melhores por terem mecânicas atualizadas?
e não necessariamente gráficos? E de novo, continuando o questionamento. Por que o Balatro que só gasta 100 megabytes é algo excelente, mas os outros excelentes têm que pesar um décimo do seu espaço de armazenamento, uns 100 gigabytes? Afinal, de novo, as estatísticas. As estatísticas é que o principal massa de jogadores usa 1 terabyte de armazenamento. E ainda há muitos maquinários que usam menos. Os notebooks têm um padrão estranho de, bem, mesmo que SSD e memória RAM sejam peças mais baratas, sempre costuma ter 8 GB e 500 GB de SSD. Eu acho bucha, mas é esse o padrão que nós temos. Aí querem colocar isso aqui para caber num SSDzinho de 500 GB? É algo que simplesmente não faz sentido. No passado, os desenvolvedores se esforçavam para tacar um jogo todo em 32 KB. E hoje em dia, parece que esbanjam e às vezes eu não quero conspirar, mas parece ser um pouco proposital não se importar com a otimização do software. Não sei. Porque também para mim não faz sentido que se fosse mais otimizado o software, teria mais jogadores que irão comprar o jogo, que irão jogar o jogo. Porque você vai querer comprar, por exemplo, de novo, o jogo do Kong se você tem uma torradeira com o computador? Não vai rodar, é inútil. Preferiam ir pro Balatro. É isso que pesa muito. E claro, essa questão de obsolência chega a ser mais cruel porque não pega apenas nos jogos, não pega apenas na comunidade gamer. Pega nos próprios sistemas operacionais. Acerca do Android. Aqueles celularzinhos, tijolinhos, sabe? Aquele famoso Nokia tijolinho que todo mundo ama. Ele é um celular que poderia rodar até hoje. Afinal, faz o que compre. Mas por que um celular que tinha um Android 1, se você tentar rodar as coisas de hoje em dia, não vai funcionar nada. Perigoso. E se atualizar o sistema do celular, vai dar pau. É algo que se dá crítica. Qual foi a melhora no Android do 1 até o 15? Que teve que mudar de um celular que não usava nem 1 GB de armazenamento para ter que ter 32 GB. Qual é a justificativa? O Android gastando cerca de 20 GB de memória para se instalar? Isso é algo completamente de se questionar. Por que estamos tendo que ser forçados a comprar cada vez mais equipamentos cada vez mais potentes, sendo que o que a gente compra hoje, a gente gostaria que fosse usável por anos e anos. E bem, se for seguir nesse rumo, infelizmente não sei para onde vamos parar, pois começando com os recursos naturais vão acabar, né? Qual vai ser a próxima tendência de mercado que vai forçar nós, essa cidade, a ficar comprando novos equipamentos que, bem, que temos que comprar, né? Afinal, os antigos já não dão mais conta do recado.